Meditação sobre Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Meu irmão e minha irmã, uma vez mais nos reunimos aqui para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. Esse ambiente de vida devocional é encorajador, inspirador e precisa ser uma crescente em nossa vida, um hábito, uma prática diária. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de participar desses momentos contigo, seja através da oração, seja através da meditação. Quero convidá-los para pensarmos aqui em uma solução. O texto de Mateus, nos versículos 13 ao 16 do capítulo 5, Jesus afirma que somos sal da terra e luz do mundo. E qual a solução que eu estou convidando você a compreender nesse texto, nesse tempo de meditação? Para um pouquinho o raciocínio que eu vinha construindo, vamos pensar nas nossas vidas, na história da Bíblia, da humanidade, a forma como Deus age, como Ele manifesta o seu poder, através do que o Espírito frutifica, manifesta o seu fruto, para quem são repartidos os dons, o que forma a igreja do Senhor, quem é o corpo de Cristo, a história ocorreu por intermédio de quem, a Bíblia relata a biografia do que, de quem. Pensando nisso, podemos perceber, constatar que tudo diz respeito a pessoas, gente. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança os criou. Deus deu um mandato cultural, um mandato social, um mandato espiritual. Deus ordenou a multiplicação, o domínio. Deus construiu para si um povo com quem Ele pudesse compartilhar toda a sua essência, sua natureza, sua vida. Esse povo passou por altos e baixos, se perdeu. Ao longo da história, Deus mandou a redenção, a salvação, que era uma outra pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus faz uma obra incrível, da qual desfrutamos até hoje, vai preparar lugar para nós, e aí vem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não menos importante que Deus Pai e Deus Filho, mas a outra forma de atuação de Deus daqui até a consumação dos séculos, através do qual Ele cumpre o estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Tudo diz respeito a gente, a pessoas. Então a solução de Deus sempre também serão pessoas e para pessoas. Tenho entendido na caminhada que por vezes Deus muda de pessoas, mas a maior parte das vezes Ele muda as pessoas. Ele muda de pessoas quando essas desobedecem, saem do plano. Embora Ele sempre tenha um plano para quem sai do plano, mas Ele sempre continua contando com gente. Pare para pensar um pouquinho aí de você, o que seria de você, como seria a sua vida se não existissem seus pais, seus filhos, seus cônjuges, seus familiares, seus amigos. Portanto, eles acabam se tornando soluções para você, de apoio, de ajuda, de encorajamento, de inspiração, de sustento. E Deus sempre atua através de pessoas. O dom do Espírito é para pessoas, não é para coisas, não é para bichos, não é para natureza. O cuidado e a mordomia diz respeito aos homens. As bênçãos são para as pessoas. Tudo diz respeito a pessoas. E pessoas e gente é solução. Portanto, eu quero descobrir nesse texto aqui com você uma afirmação, uma realidade implícita do plano de Deus. Que as pessoas são a solução. Alguém vai me dizer, elas também são o problema. É verdade. Mas elas foram criadas para serem a solução. E Jesus diz que nós somos aqueles quem damos sabor, quem preservamos, quem damos gosto à terra. Nós somos o sal. E se isso perde seu sabor, como a gente restaura? Pelo contrário,
o sal insípido não serve nem para ser pisado. Pessoas que não entendem isso, que elas são solução e não o problema, e que em Deus elas são solução para o próximo, e elas abrem mão disso e querem ser parte do problema, elas são motivo de chacota, desprezo, não servem para salgar, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus diz ainda que nós somos luz do mundo e que não faz sentido nenhum você acender uma luz e escondê-la numa caixa. Ao contrário, a gente tem que colocar num lugar mais alto possível, se possível em cima de um monte, para ser destaque e para iluminar as trevas, e quando a luz chega, toda a treva desaparece. Nós somos a solução para as trevas do mundo. Não tem coerência eu acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha, ao contrário. Então, dessa mesma maneira, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as obras de Deus em nós e louvem ao Deus Pai que estás nos céus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar nesse momento que você é a solução. Você pode salgar a vida daquele que anda insípido, desgostoso, sem apetite pela vida, a vida que perdeu o sabor, a esperança, a angústia toma conta, a vida que perdeu a razão de ser. Vai lá salgar essa vida, vai preservá-lo de se apodrecer por todas as mazelas, as lutas, as agruras dessa jornada. Vai trazer sabor à vida de alguém. Também quero declarar que você é solução, podendo iluminar as trevas do entendimento, trazendo luz da palavra de Deus, trazendo ensinamento, trazendo bom testemunho, bons ensinamentos corroborados por boas práticas, bons testemunhos, para que haja coerência na nossa pregação e não seja só retórica. Aliás, pregue sempre, se necessário use palavras que de preferência a sua vida é quem expresse a luz que é em ti. Quero convidá-la para a luz, para em cima, para sobre essa reflexão, você tomar um posicionamento de ser solução para todas as situações que te cercam, para que a sua luz brilhe diante dos homens, e eles vendam o testemunho de vocês, adorem a Deus e queiram esse estilo de vida para si também. Você é a solução para a falta de sabor da existência humana, para as trevas em que o homem e a mulher estão assentados, homens e mulheres sem Deus. Seja luz, seja sal. Não seja um sal insípido. Seja um sal que salga, que preserva, que dá sabor, que transforma. Seja a luz que ilumina, que é posta no mais alto lugar. Deus te abençoe, solução. Um grande abraço. Meditação sobre o Salmo 27, do versículo 1 ao 4. Companheiros diários de oração, de meditação, de busca da presença de Deus, quero convidá-los mais uma vez a refletirmos sobre a segurança que há em Deus. O Senhor que o guarda, se a força da vida dele é o Senhor, do que ele pode temer, visto que quem é mais potente do que o nosso Senhor? Pelo que o salmista declara que quando os inimigos, os adversários dele, se levantaram contra ele, e ele usa uma expressão forte, para comer a carne dele, sabe o que aconteceu com os inimigos? Tropeçaram e caíram. E essa experiência do salmista leva ele a declarar que ainda que um exército o cercasse, o coração dele não ia temer. Olha que profundo ele diz, ainda que a guerra se levantasse contra ele, ele confiaria que a luz, a salvação e a força da vida dele era o Senhor, nosso Deus. E nisto ele confiaria. E isso o colocaria em segurança. E o salmista usa exemplos extremos. Ele fala de guerras, de inimigos o cercando, de adversários querendo comer a carne dele. E eu te pergunto nesse tempo de meditação, nesse momento de busca pela presença do Senhor. Certamente que você tem lutas, guerras, inimigos espirituais, inimigos na sua mente, no seu coração, nos seus sentidos, nas suas emoções, inimigos nas suas finanças, no seu campo de trabalho, no seu mercado, inimigos na sua vizinhança, quem sabe,
que são os espíritos que movem nas pessoas. Entenda que as pessoas não são os seus inimigos. Eles estão movidos por espíritos das trevas. A sua luta não tem que ser contra pessoas. As pessoas você discerne o mal que há nelas. Você as perdoa, as ama. Não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Você ora pelas pessoas. Entenda as pessoas que, entre aspas, são os seus inimigos como pedras. Pedra que alguém joga e te machuca, e te acerta, e faz o sangue descer, causa um ferimento. Se isso acontece, não faz sentido você tirar satisfação com a pedra, mas sim com quem tacou, com quem lançou, com quem jogou a pedra. Nessa figura, nessa pequena metáfora, as pedras são as pessoas, mas quem as tacou, quem as lançou, quem as jogou, senão o seu inimigo, Satanás. Portanto, tire satisfação contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. As armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, desfazer todo o sofisma. Então não guerreie com pessoas, guerreie contra as trevas, contra o inimigo. Mas por pior, por mais malvado que seja esse inimigo, por mais numeroso que forem os teus adversários, ainda que eles se cheguem juntos contra você para te devorar, a Bíblia diz, a experiência, a luz da declaração do salmista, que eles vão tropeçar e cair. Eles vão tropeçar em pedra, e a pedra angular é Jesus. E eles vão cair diante do nosso Deus. E ainda que um exército dessas malignidades, dessas situações, dessas agruras, desses embates, dessas forças que querem te destruir, da opressão, da angústia, da perseguição, da dúvida, da depressão, das mazelas e enfermidades da sua alma, do pânico, do medo, ainda que isso como um exército se levantasse contra você, enfermidades no físico, lutas na família, perseguições no trabalho, disputas injustas, traições, violências, ainda que tudo isso se juntasse e como um grande exército viesse contra você, te cercando para te destruir, ainda que essa guerra viesse contra você, o salmista diz que nisto você deveria confiar e permanecer firme, que o Senhor é a sua luz, é Ele quem te salva, portanto você não teme. O Senhor é a força da sua vida, por isso você não tem receios. Agora o segredo para que o salmista assim procedesse. Ele diz no versículo 4 que ele pediu uma coisa ao Senhor e ele busca o tempo todo, todos os dias da sua vida, com toda a sua força, incessantemente, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a sua formosura e inquirir no seu templo. As nossas moradas, as nossas habitações, são os lugares onde nós somos supridos, limpos, onde descansamos, onde há recreio, onde há amor, onde há aceitação, onde trancamos as portas, onde observamos o mundo, onde somos refrigerados, onde nos alimentamos, onde nos limpamos, onde nos tingimos, onde nos embelezamos, onde a proteção do vento, do sol, da chuva, do frio, é onde há intimidade, onde somos amados, cuidados. E o salmista dizia que ele ia buscar essa habitação, essa casa no Senhor. E ele buscaria isso todos os dias da vida dele. E nesse ambiente de intimidade ele contemplaria a formosura do Senhor. E a pergunta que eu preciso te fazer: aonde você habita? Qual casa você tem buscado para morar? É no Senhor? Eu não quero nem sugerir quais são as possibilidades, as diferentes casas onde as pessoas podem buscar habitação. Talvez o Espírito Santo já colocou no seu pensamento agora uma porção delas, mas é fato, à luz desse salmo, que só no Senhor vai existir segurança, força, salvação, destruição dos inimigos, proteção,
ausência de temor, fim das guerras, paz para o seu coração. Então, a exemplo do salmista, peça uma coisa ao Senhor e busque ela. More na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E aí você também vai ter o privilégio de contemplar a formosura dele. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição, e a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundem-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado.
Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Meditação
sobre o Salmo 1. Olá, meu irmão, minha irmã. Quero convidá-los para meditarmos nas palavras dos versículos 1 ao 6 do primeiro Salmo, Salmo capítulo 1, quando o salmista relata os dois únicos caminhos existentes. Ele faz a distinção entre a pessoa que não anda segundo o conselho desse mundo, aquele que não tem prazer, não dá importância, não observa, não é atraído pelo caminho dos pecadores e nem frequenta o ambiente dos zombadores. Ele fala da pessoa que tem prazer na palavra de Deus, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como estamos fazendo agora, meditando na lei do Senhor. E aí o salmista narra os benefícios dessa conduta. Fala que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, portanto, algo nutrido, saudável, firme. Fala dos frutos que produzirão no tempo certo, fala das folhas que não vão cair e fala de que tudo que essa pessoa fizer, o Senhor prosperará. Em contrapartida, o salmista também relata o caminho dos ímpios, que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas que o caminho dos ímpios o levará a perecer. Portanto, é um caminho perecível, finito, que acaba, que leva a nada. Nesse tempo de meditação, baseado nesse padrão, nesse gabarito da palavra de Deus, nós poderíamos identificar, avaliar os nossos caminhos em todas as áreas da nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas proposições. Poderíamos avaliar o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, os nossos raciocínios, as nossas motivações, os nossos interesses. Nesse momento nós poderíamos meditar como tem sido as nossas inclinações, as decisões que tomamos diariamente, o nosso olhar, os nossos desejos, ambições e planos, aquilo que inclinamos com atenção os nossos ouvidos, para o que inclinamos com atenção os nossos ouvidos, o que realmente é um valor e é importante para nós. É compatível com o caminho dos ímpios ou como o caminho daquele que não olha, não atenta para o caminho dos pecadores? O caminho dos justos, daqueles que foram justificados pelo Senhor. Eu gostaria de estimular a analisar, a aplicar essa palavra no seu coração, a meditar, porque a Bíblia diz que feliz será a pessoa que anda segundo o padrão que não é o padrão desse mundo. Você tem sido como uma árvore plantada junto a correntes de águas? Você tem sido alguém que tem frutificado e as suas folhas não têm caído? Você é alguém que prospera nas emoções, nos sentimentos, nos projetos, na perseverança, na resiliência, na resistência, no entendimento do que é correto, ainda que o caos esteja ao seu redor? Ou você tem sido como palha, que o vento espalha? Você tem subsistido nos dias de dificuldade, nos dias de provação, de juízo? O salmista diz que o Senhor conhece os seus caminhos e diz também que os ímpios perecerão. Quero te encorajar a andar segundo o padrão do homem e da mulher que não se levam pelos maus conselhos, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que também não se juntam com os zombadores de tudo aquilo que é sagrado. Ao contrário, o prazer dessas pessoas está na lei do Senhor, na palavra dele, e nela eles meditam, a ela eles se inclinam, eles a buscam, meditam, seguem, para que você também seja como essa árvore que cresce na beira de um riacho, das águas, cujas raízes são nutridas, o tronco é forte, a raiz é profunda, as folhas são vivas, não murcha, não caem, dão frutos no tempo certo em todas as áreas. Que a sua vida não seja assim como a dos homens e mulheres maus, que não acontece a mesma coisa que eles, mas que são como a palha que o vento leva. Que o Senhor possa dirigir e abençoar a sua vida como de alguém que obedece a Ele,
e, ao contrário disso, que não acontecem com os homens maus, você seja livre de toda desgraça e toda morte. Deus te abençoe. Meditação sobre o Salmo 91, dos versículos 9 ao 12. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de oração, meditação e busca da presença de Deus. Quero convidá-los nesse momento para juntos refletirmos nas palavras do salmista, no seu capítulo 91, nos versículos 9 ao 12, quando ele fala que o Senhor é o refúgio dele. A pergunta nessa manhã, nesse momento, nessa tarde, noite, quando você para meditar na palavra de Deus é: quem tem sido o seu refúgio? Você tem habitado em que lugar que te traz segurança? O salmista dizia que nenhum mal sucederia a ele e praga alguma chegaria à sua tenda, porque ele fez no Altíssimo a habitação dele. São dias bem difíceis os que vivemos e são muitas as oportunidades de opressão, as situações de malignidade, os ataques, as setas, as armadilhas, as perseguições, as calúnias, difamações, intrigas, as guerras que temos que enfrentar, as batalhas para batalhar, e muitas pessoas fazem da sua sabedoria, dos seus relacionamentos, da sua própria astúcia, da sua perícia, talvez da sua força, do seu networking, da sua influência, a sua habitação. Só que essas armas são falíveis, esses recursos, a Bíblia diz, o salmista fala que a ordem de Deus acerca da nossa proteção emitida aos anjos nos guardaria em todos os nossos caminhos. Os nossos recursos certamente não serão tão efetivos assim. Diz ainda o salmista que eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. E de novo eu pergunto, o seu refúgio garante que você não tropece? Mediante todas essas dúvidas, e se há uma área da nossa vida em que não pode haver dúvida, é se as nossas seguranças são definitivamente seguras, efetivas e nos garantem a proteção que necessitamos para as nossas caminhadas diárias, em todas as áreas da nossa vida. Então eu quero te encorajar a buscar confiança na fonte correta, a buscar segurança, aliás, na fonte correta, que é o nosso Senhor. Só Ele pode garantir que 1.000 cairão de um lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Só nele não teremos medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, muito menos da mortandade que assola ao meio-dia, porque Ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a verdade de Deus, ela será como escudo e broquel, para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor é o seu Deus, faça dele o seu refúgio, coloque nele a sua confiança, se ele é a sua fortaleza, porque se você habitar nele e se esconder no Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, nenhum mal virá sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Salmo 7. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória.
levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens,
Até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meditação sobre o Salmo 119, versículo 11. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de jornada. Temos entrado juntos na presença de Deus diariamente, manhãs, tardes, noites, madrugadas, no momento que você reserva para estar a sós com o seu Deus, fortalecendo a sua fé, exercendo a sua devoção. Hoje eu quero convidá-la para juntos meditarmos no Salmo de Davi. O salmista fala no Salmo 119, um salmo inteiramente dedicado à palavra de Deus, ao valor que ela tinha para o salmista. E no 119, versículo 11, tem 3 grandes segredos reservados nesse curto texto. Ele fala de um grande tesouro colocado num grande lugar para uma grande finalidade. O grande tesouro, a palavra de Deus. O salmista diz que ele escondeu a palavra. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E a Bíblia também diz para nós ajuntarmos tesouros nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. As pessoas possuem os mais diferentes tesouros, moedas, joias, bens. Mas o salmista dizia que ele não tinha outro bem além de Deus, a mais rica de todas as pobrezas. E, no entanto, por considerar a palavra de Deus o seu maior tesouro, ele a esconde. E ele esconde num grande lugar, um grande tesouro num grande lugar. Qual era esse lugar? Escondi a tua palavra no meu coração. Quanto mais valioso o bem é para nós, mais seguro é o esconderijo onde o colocamos. É fato, abre parênteses, que as pessoas escondem tão bem escondido que às vezes quando precisam não acham. E no caso da palavra de Deus não pode ser assim. É algo que precisa estar sempre à mão, mas no lugar certo. A palavra não pode estar na ponta da nossa língua para a gente degladiar, ferir, machucar, nem no nosso entendimento para a gente ficar discutindo quem sabe mais, ou nas nossas mãos como uma pedra pesada para pôr jugo e peso sobre os outros, condenação, acusação. A palavra de Deus precisa estar escondida num grande lugar. E a exemplo do salmista, esse lugar é o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração. E a finalidade de tudo isso, como eu já disse há pouco, não é para acusar, condenar, disputar quem sabe mais, se isolar do mundo no pior sentido dessa palavra, ou então ser um intelectual que não a pratica no coração dele. Que finalidade mais nobre! Portanto, meu irmão, minha irmã, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um grande tesouro num grande lugar para um grande fim. Um grande tesouro, a palavra de Deus. Num grande lugar, o nosso coração para um grande fim. Não pecar contra Deus. Fique na paz, Deus te abençoe. Até a nossa próxima meditação. Meditação no Salmo 37, nos versículos 3 ao 7. Meu irmão, minha irmã, prezado ouvinte, prezada ouvinte, meu amigo, minha amiga, companheiros diários de meditação,
vamos mais uma vez pensar, refletir, aplicar o nosso coração, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos, a nossa mente, o nosso ser na palavra de Deus. Palavra que foi engrandecida pelo próprio Deus acima do seu nome para não falhar contra ela. Deus deu como garantia o seu próprio nome para que a sua palavra se cumprisse. É a única fonte absoluta, verdadeira, profunda de verdades e versa de todos os assuntos e tem regras, caminhos, saídas, soluções para qualquer problema da humanidade. Basta buscarmos com profundidade, com integridade, com sinceridade, com fome e sede as saídas que vêm de Deus registradas nas Sagradas Escrituras. Vamos pensar nesse salmo davídico, nesse salmo de Davi, onde ele fala para que a gente não fique inquieto, não se preocupe, não se turbe o nosso coração, para que a gente não se aborreça por conta dos perversos, para a gente não ter inveja dos homens maus que vão prosperando em seus caminhos, porque a Bíblia diz que isso daí é passageiro e logo eles vão secar como o capim, vão murchar como a relva que cai, que seca. Antes, o salmista instrui que a gente confie no Senhor e façamos o bem. E que a gente procure fazer o bem o máximo possível em todas as circunstâncias. Porque fazendo assim, nós vamos garantir tranquilidade de vida. E no lugar da nossa habitação, segurança. O salmista diz para a gente se deleitar no Senhor, para que a gente tenha o próprio Deus como a nossa única fonte de alegria, para que a gente se regozije, se deleite em Deus, e aí Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Ele fala para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, para a gente confiar nele, e Ele agirá ao nosso favor, Ele fará o que for necessário. Ele vai deixar claro como a luz do meio-dia, como a alvorada, que nós somos justos, que nós somos inocentes. Ele vai mostrar como o sol do meio-dia que nós estamos com a razão. Ele vai fazer brilhar a nossa luz. Ele fala para a gente descansar no Senhor e esperar pacientemente pela ação dele. Preste atenção nisso. E não ficar inquieto, incomodado, enciumado, invejoso do sucesso dos outros, nem daqueles que andam planejando o mal. Fala pra gente deixar de lado a raiva e não ficar furioso, e nem perder a cabeça, porque isso só traz prejuízo. Pois os homens maus vão ser eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a sua recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar, à luz dessa palavra do salmista, a confiar no Senhor e fazer o bem, a despeito das situações e das circunstâncias externas, para que você consiga viver tranquilamente, para que você herde promessas, para que você seja alimentado e alimentada pelo Senhor. Tenha no Senhor a sua fonte de alegria. Se deleita nele, para que ele possa conceder os desejos do seu coração. Tenha por fonte o Senhor Deus, verdadeiramente. E não somente para aquilo que lhe apraz, te interessa e quando lhe é conveniente, mas em todo o tempo. E, sobretudo, entrega os seus caminhos, todos eles, em todas as áreas, sem reserva, com intensidade, ao Senhor. E confia, não pegue de volta. Confia nele e ele cuidará de você e ele agirá por vós. Deus te abençoe. Salmo 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal.
A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias, porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele em grande altura e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se,
cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Salmo 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó, tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Meditação sobre Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Meu irmão e minha irmã, uma vez mais nos reunimos aqui para juntos meditarmos sobre a palavra de Deus. Esse ambiente de vida devocional é encorajador, inspirador e precisa ser uma crescente em nossa vida, um hábito, uma prática diária. Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de participar desses momentos contigo, seja através da oração, seja através da meditação. Quero convidá-los para pensarmos aqui em uma solução. O texto de Mateus, nos versículos 13 ao 16 do capítulo 5, Jesus afirma que somos sal da terra e luz do mundo. E qual a solução que eu estou convidando você a compreender nesse texto, nesse tempo de meditação? Para um pouquinho o raciocínio que eu vinha construindo, vamos pensar nas nossas vidas, na história da Bíblia, da humanidade, a forma como Deus age, como Ele manifesta o seu poder, através do que o Espírito frutifica, manifesta o seu fruto, para quem são repartidos os dons, o que forma a igreja do Senhor,
quem é o corpo de Cristo? A história ocorreu por intermédio de quem? A Bíblia relata a biografia do quê? De quem? Pensando nisso, podemos perceber, constatar que tudo diz respeito a pessoas, gente. Deus criou o ser humano, a sua imagem e semelhança os criou. Deus deu um mandato cultural, um mandato social, um mandato espiritual. Deus ordenou a multiplicação, o domínio. Deus construiu para si um povo com quem ele pudesse compartilhar toda a sua essência, sua natureza, sua vida. Esse povo passou por altos e baixos, se perdeu. Ao longo da história, Deus mandou a redenção, a salvação, que era uma outra pessoa, a pessoa de Jesus. Jesus faz uma obra incrível, da qual desfrutamos até hoje. Vai preparar lugar para nós, e aí vem o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não menos importante que Deus Pai e Deus Filho, mas a outra forma de atuação de Deus daqui até a consumação dos séculos, através do qual ele cumpre o estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Tudo diz respeito a gente, a pessoas. Então a solução de Deus sempre também serão pessoas e para pessoas. Tenho entendido na caminhada que por vezes Deus muda de pessoas, mas a maior parte das vezes ele muda as pessoas. Ele muda de pessoas quando essas desobedecem, saem do plano. Embora ele sempre tenha um plano para quem sai do plano, mas ele sempre continua contando com gente. Pare para pensar um pouquinho aí de você, o que seria de você, como seria a sua vida se não existissem seus pais, seus filhos, seus cônjuges, seus familiares, seus amigos. Portanto, eles acabam se tornando soluções para você, de apoio, de ajuda, de encorajamento, de inspiração, de sustento. E Deus sempre atua através de pessoas. O dom do Espírito é para pessoas, não é para coisas, não é para bichos, não é para natureza. O cuidado e a mordomia diz respeito aos homens. As bênçãos são para as pessoas. Tudo diz respeito a pessoas. E pessoas e gente é solução. Portanto, eu quero descobrir nesse texto aqui com você uma afirmação, uma realidade implícita do plano de Deus. Que as pessoas são a solução. Alguém vai me dizer, elas também são o problema. É verdade. Mas elas foram criadas para serem a solução. E Jesus diz que nós somos aqueles quem damos sabor, quem preservamos, quem damos gosto à terra. Nós somos o sal. E se isso perde seu sabor, como a gente restaura? Pelo contrário, o sal insípido não serve nem para ser pisado. Pessoas que não entendem isso, que elas são solução e não o problema, e que em Deus elas são solução para o próximo, e elas abrem mão disso e querem ser parte do problema, elas são motivo de chacota, desprezo, não servem para salgar, a não ser para ser pisado pelos homens. Jesus diz ainda que nós somos luz do mundo e que não faz sentido nenhum você acender uma luz e escondê-la numa caixa. Ao contrário, a gente tem que colocar no lugar mais alto possível, se possível em cima de um monte, para ser destaque e para iluminar as trevas. E quando a luz chega, toda a treva desaparece. Nós somos a solução para as trevas do mundo. Não tem coerência eu acender uma lâmpada e colocá-la debaixo de uma vasilha. Ao contrário. Então, dessa mesma maneira, a nossa luz precisa brilhar diante dos homens, para que eles vejam as obras de Deus em nós e louvem ao Deus Pai que estás nos céus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar nesse momento que você é a solução. Você pode salgar a vida daquele que anda insípido, desgostoso, sem apetite pela vida, a vida que perdeu o sabor, a esperança, a angústia toma conta, a vida que perdeu a razão de ser. Vai lá salgar essa vida, vai preservá-lo de se apodrecer por todas as mazelas, as lutas, as agruras dessa jornada.
vai trazer sabor à vida de alguém. Também quero declarar que você é solução, podendo iluminar as trevas do entendimento, trazendo luz da palavra de Deus, trazendo ensinamento, trazendo bom testemunho, bons ensinamentos corroborados por boas práticas, bons testemunhos, para que haja coerência na nossa pregação e não seja só retórica. Aliás, pregue sempre, se necessário use palavras que de preferência a sua vida é quem expresse a luz que é em ti. Quero convidá-la para a luz, para em cima, para sobre essa reflexão, você tomar um posicionamento de ser solução para todas as situações que te cercam, para que a sua luz brilhe diante dos homens, e eles vendam o testemunho de vocês, adorem a Deus e queiram esse estilo de vida para si também. Você é a solução para a falta de sabor da existência humana, para as trevas em que o homem e a mulher estão assentados, homens e mulheres sem Deus. Seja luz, seja sal. Não seja um sal insípido. Seja um sal que salga, que preserva, que dá sabor, que transforma. Seja a luz que ilumina, que é posta no mais alto lugar. Deus te abençoe, solução. Um grande abraço. Meditação sobre o Salmo 27, do versículo 1 ao 4. Companheiros diários de oração, de meditação, de busca da presença de Deus, quero convidá-los mais uma vez a refletirmos sobre a segurança que há em Deus. Eu poderia começar essa meditação te fazendo a seguinte pergunta: aonde você habita? O salmista declara que a luz dele, a salvação dele, o livramento dele, a segurança dele estavam no Senhor. E por essa razão, ele não tinha razão para ter receio de nada nem de ninguém. Porque se a luz dele, que espanta as trevas, se a salvação dele, que livra o temor, que o guarda, se a força da vida dele é o Senhor, do que ele pode temer, visto que quem é mais potente do que o nosso Senhor? Pelo que o salmista declara que quando os inimigos, os adversários dele, se levantaram contra ele, e ele usa uma expressão forte, para comer a carne dele, sabe o que aconteceu com os inimigos? Tropeçaram e caíram. E essa experiência do salmista, nesse momento de busca pela presença do Senhor. Certamente que você tem lutas, guerras, inimigos espirituais, inimigos na sua mente, no seu coração, nos seus sentidos, nas suas emoções, inimigos nas suas finanças, no seu campo de trabalho, no seu mercado, inimigos na sua vizinhança, quem sabe, que são os espíritos que movem nas pessoas. Entenda que as pessoas não são os seus inimigos, eles estão movidos por espíritos das trevas. A sua luta não tem que ser contra pessoas. As pessoas você discerne o mal que há nelas, você as perdoa, as ama, não paga o mal com o mal, mas o mal com o bem. Você ora pelas pessoas. Entenda as pessoas que, entre aspas, são os seus inimigos como pedras. Pedra que alguém joga e te machuca, e te acerta, e faz o sangue descer, causa um ferimento. Se isso acontece, não faz sentido você tirar satisfação com a pedra, mas sim com quem tacou, com quem lançou, com quem jogou a pedra. Nessa figura, nessa pequena metáfora, as pedras são as pessoas, mas quem as tacou, quem as lançou, quem as jogou, senão o seu inimigo, Satanás. Portanto, tire satisfação contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. As armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir toda a fortaleza, desfazer todo o sofisma. Então não guerreie com pessoas, guerreie contra as trevas, contra o inimigo. Mas por pior, por mais malvado que seja esse inimigo, por mais numeroso que forem os teus adversários, ainda que eles se cheguem juntos contra você para te devorar, a Bíblia diz,
a experiência, a luz da declaração do salmista, que eles vão tropeçar e cair. Eles vão tropeçar em pedra, e a pedra angular é Jesus. Eles vão cair diante do nosso Deus. E ainda que um exército dessas malignidades, dessas situações, dessas agruras, desses embates, dessas forças que querem te destruir, da opressão, da angústia, da perseguição, da dúvida, da depressão, das mazelas e enfermidades da sua alma, do pânico, do medo, ainda que isso como um exército se levantasse contra você, enfermidades no físico, lutas na família, perseguições no trabalho, disputas injustas, traições, violências, ainda que tudo isso se juntasse e como um grande exército viesse contra você, te cercando para te destruir, ainda que essa guerra viesse contra você, o salmista diz que nisto você deveria confiar e permanecer firme, que o Senhor é a sua luz, é Ele quem te salva, portanto você não teme. O Senhor é a força da sua vida, por isso você não tem receios. Agora o segredo para que o salmista assim procedesse. Ele diz no versículo 4 que ele pediu uma coisa ao Senhor e ele busca o tempo todo, todos os dias da sua vida, com toda a sua força, incessantemente, que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a sua formosura e inquirir no seu templo. As nossas moradas, as nossas habitações, são os lugares onde nós somos supridos, limpos, onde descansamos, onde há recreio, onde há amor, onde há aceitação, onde trancamos as portas, onde observamos o mundo, onde somos refrigerados, onde nos alimentamos, onde nos limpamos, onde nos tingimos, onde nos embelezamos, onde há proteção do vento, do sol, da chuva, do frio. É onde há intimidade, onde somos amados, cuidados. E o salmista dizia que ele ia buscar essa habitação, essa casa no Senhor. E ele buscaria isso todos os dias da vida dele. E nesse ambiente de intimidade ele contemplaria a formosura do Senhor. E a pergunta que eu preciso te fazer: aonde você habita? Qual casa você tem buscado para morar? É no Senhor? Eu não quero nem sugerir quais são as possibilidades, as diferentes casas onde as pessoas podem buscar habitação. Talvez o Espírito Santo já colocou no seu pensamento agora uma porção delas, mas é fato, à luz desse salmo, que só no Senhor vai existir segurança, força, salvação, destruição dos inimigos, proteção, ausência de temor, fim das guerras, paz para o seu coração. Então, a exemplo do salmista, peça uma coisa ao Senhor e busque ela. More na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E aí você também vai ter o privilégio de contemplar a formosura dele. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. Sejam como a moinha perante o vento. O anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o a rede que ocultou. Caia ele nessa mesma destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor. Alegrar-se-á na sua salvação.
todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Falsas testemunhas se levantaram. Depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o saco. Humilhava a minha alma com o jejum e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo. Andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim e eu não o sabia. Rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação. Entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem: os nossos olhos o viram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundem-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão,
mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua semente é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala a sabedoria, a sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita ao justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal. Mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o reto, porque o fim desse homem é a paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios serão destruídas. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Meditação sobre o Salmo 1. Olá, meu irmão, minha irmã. Quero convidá-los para meditarmos nas palavras dos versículos 1 ao 6 do primeiro Salmo, Salmo capítulo 1, quando o salmista relata os dois únicos caminhos existentes. Ele faz a distinção entre a pessoa que não anda segundo o conselho desse mundo, aquele que não tem prazer, não dá importância, não observa, não é atraído pelo caminho dos pecadores e nem frequenta o ambiente dos zombadores. Ele fala da pessoa que tem prazer na palavra de Deus, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, como estamos fazendo agora, meditando na lei do Senhor. E aí o salmista narra os benefícios dessa conduta. Fala que essa pessoa será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, portanto, algo nutrido, saudável, firme. Fala dos frutos que produzirão no tempo certo, fala das folhas que não vão cair e fala de que tudo que essa pessoa fizer, o Senhor prosperará. Em contrapartida, o salmista também relata o caminho dos ímpios, que não são como narramos até aqui. Ao contrário, são como o pó, a moinha que o vento espalha. Ou seja, não tem consistência, é disperso, não ajunta, não representa nada, se dissolve, some.
assim são os caminhos dos ímpios. E diz que não subsistirão no dia do juízo, da prova, da aprovação, do teste. Os pecadores também não permanecerão, subsistirão na congregação dos justos. E aí ele diz que o Senhor conhece o caminho dos justos, mas que o caminho dos ímpios o levará a perecer. Portanto, é um caminho perecível, finito, que acaba, que leva a nada. Nesse tempo de meditação, baseado nesse padrão, nesse gabarito da palavra de Deus, nós poderíamos identificar, avaliar os nossos caminhos em todas as áreas da nossa vida, a nossa conduta, os nossos pensamentos, as nossas proposições, podemos para nós. É compatível com o caminho dos ímpios ou como o caminho daquele que não olha, não atenta para o caminho dos pecadores? O caminho dos justos, daqueles que foram justificados pelo Senhor. Eu gostaria de estimular a analisar, a aplicar essa palavra no seu coração, a meditar, porque a Bíblia diz que feliz será a pessoa que anda segundo o padrão que não é o padrão desse mundo. Você tem sido como uma árvore plantada junto a correntes de águas? Você tem sido alguém que tem frutificado e as suas folhas não têm caído? Você é alguém que prospera nas emoções, nos sentimentos, nos projetos, na perseverança, na resiliência, na resistência, no entendimento do que é correto, ainda que o caos esteja ao seu redor? Ou você tem sido como palha, que o vento espalha? Você tem subsistido nos dias de dificuldade, nos dias de provação, de juízo? O salmista diz que o Senhor conhece os seus caminhos e diz também que os ímpios perecerão. Quero te encorajar a andar segundo o padrão do homem e da mulher que não se levam pelos maus conselhos, não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que também não se juntam com os zombadores de tudo aquilo que é sagrado. Ao contrário, o prazer dessas pessoas está na lei do Senhor, na palavra dele, e nela eles meditam, a ela eles se inclinam, eles a buscam, meditam, seguem, para que você também seja como essa árvore que cresce na beira de um riacho, das águas, cujas raízes são nutridas, o tronco é forte, a raiz é profunda, as folhas são vivas, não murcham, não caem, dão frutos no tempo certo em todas as áreas. Que a sua vida não seja assim como a dos homens e mulheres maus, que não acontece a mesma coisa que eles, mas que são como a palha que o vento leva. Que o Senhor possa dirigir e abençoar a sua vida como de alguém que obedece a Ele. E, ao contrário disso, que não acontecem com os homens maus, você seja livre de toda a desgraça e toda a morte. Deus te abençoe. Meditação sobre o Salmo 91, dos versículos 9 ao 12. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de oração, meditação e busca da presença de Deus. Quero convidá-los nesse momento para juntos refletirmos nas palavras do salmista, no seu capítulo 91, nos versículos 9 ao 12, quando ele fala que o Senhor é o refúgio dele. A pergunta nessa manhã, nesse momento, nessa tarde, noite, quando você para meditar na palavra de Deus é: quem tem sido o seu refúgio? Você tem habitado em que lugar que te traz segurança? O salmista dizia que nenhum mal sucederia a ele e praga alguma chegaria à sua tenda, porque ele fez no Altíssimo a habitação dele. São dias bem difíceis os que vivemos e são muitas as oportunidades de opressão, as situações de malignidade, os ataques, as setas, as armadilhas, as perseguições, as calúnias, difamações, intrigas, as guerras que temos que enfrentar, as batalhas para batalhar,
E muitas pessoas fazem da sua sabedoria, dos seus relacionamentos, da sua própria astúcia, da sua perícia, talvez da sua força, do seu networking, da sua influência, a sua habitação. Só que essas armas são falíveis, esses recursos não são suficientes contra as malignidades, as setas, os ataques que vêm do nosso inimigo. Eles não nos garantem proteção definitiva e verdadeira. O salmista diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Talvez os nossos recursos de proteção e segurança não sejam tão efetivos como a proteção que Deus ordena para que os anjos dele nos proporcionem. E a Bíblia diz, o salmista fala, que a ordem de Deus acerca da nossa proteção emitida aos anjos nos guardaria em todos os nossos caminhos. Os nossos recursos certamente não serão tão efetivos assim. Diz ainda o salmista que eles nos sustentarão nas suas mãos, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra alguma. E de novo eu pergunto, o seu refúgio garante que você não tropece? Mas nós não seremos atingidos. Só nele não teremos medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, e nem da peste que anda na escuridão, muito menos da mortandade que assola ao meio-dia, porque ele nos cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estaremos seguros, porque a verdade de Deus, ela será como escudo e broquel, para nos livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Então, meu irmão, minha irmã, se o Senhor é o seu Deus, faça dele o seu refúgio, coloque nele a sua confiança, se ele é a sua fortaleza, porque se você habitar nele e se esconder no Altíssimo e descansar à sombra do Onipotente, nenhum mal virá sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até a próxima. Salmo 7. Senhor meu Deus, em Ti confio. Salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ele não arrebate a minha alma como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isto, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com mal àquele que tinha paz comigo, antes livrei ao que me oprimia sem causa, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza ao pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua ira. Exalta-te por causa do furor dos meus opressores, e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos. Por causa deles, pois, volta-te para as alturas. O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e as entranhas. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e se ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais, e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade. Concebeu trabalhos e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça,
e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Salmo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhem-se e perturbem-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhem-se num momento. Salmo 14. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abominações em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Ó, se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel! Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Salmo 4. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Meditação sobre o Salmo 119, versículo 11. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, companheiros diários de jornada. Temos entrado juntos na presença de Deus diariamente, manhãs, tardes, noites, madrugadas, no momento que você reserva para estar a sós com o seu Deus, fortalecendo a sua fé, exercendo a sua devoção. Hoje eu quero convidá-la para juntos meditarmos no Salmo de Davi. O salmista fala no Salmo 119, um salmo inteiramente dedicado
à palavra de Deus, ao valor que ela tinha para o salmista. E no 119, versículo 11, tem 3 grandes segredos reservados nesse curto texto. Ele fala de um grande tesouro colocado num grande lugar para uma grande finalidade. O grande tesouro, a palavra de Deus. O salmista diz que ele escondeu a palavra. A Bíblia diz que aonde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. E a Bíblia também diz para nós ajuntarmos tesouros nos céus, onde a traça não rói e o ladrão não rouba. As pessoas possuem os mais diferentes tesouros, moedas, joias, bens. Mas o salmista dizia que ele não tinha outro bem além de Deus, a mais rica de todas as pobrezas. E, no entanto, por considerar a palavra de Deus o seu maior tesouro, ele a esconde. E ele esconde num grande lugar, um grande tesouro num grande lugar. Qual era esse lugar? Escondi a tua palavra no meu coração. Quanto mais valioso o bem é para nós, mais seguro é o esconderijo onde o colocamos. É fato, abre parênteses, que as pessoas escondem tão bem escondido que às vezes quando precisam não acham. E no caso da palavra de Deus não pode ser assim. É algo que precisa estar sempre à mão, mas no lugar certo. A palavra não pode estar na ponta da nossa língua para a gente degladiar, ferir, machucar, nem no nosso entendimento para a gente ficar discutindo quem sabe mais, ou nas nossas mãos como uma pedra pesada para pôr jugo e peso sobre os outros, condenação, acusação. A palavra de Deus precisa estar escondida num grande lugar. E a exemplo do salmista, esse lugar é o nosso coração. Escondi a tua palavra no meu coração. E a finalidade de tudo isso, como eu já disse há pouco, não é para acusar, condenar, disputar quem sabe mais, se isolar do mundo no pior sentido dessa palavra, ou então ser um intelectual que não a pratica, como eram os fariseus. A finalidade de possuir um grande tesouro num grande lugar, segundo o salmista, era para não pecar contra Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A gente sabe que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isso impede as nossas orações. Isso traz problemas para nós. Isso entristece nosso Senhor. E o salmista, para não pecar, ele escondia a palavra de Deus no coração dele. Que finalidade mais nobre! Portanto, meu irmão, minha irmã, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Um grande tesouro num grande lugar para um grande fim. Um grande tesouro, a palavra de Deus. Num grande lugar, o nosso coração para um grande fim. Não pecar contra Deus. Fique na paz, Deus te abençoe. Até a nossa próxima meditação. Deus deu como garantia o seu próprio nome para que a sua palavra se cumprisse. É a única fonte absoluta, verdadeira, profunda de verdades e versa de todos os assuntos e tem regras, caminhos, saídas, soluções para qualquer problema da humanidade. Basta buscarmos com profundidade, com integridade, com sinceridade, com fome e sede as saídas que vêm de Deus registradas nas Sagradas Escrituras. Vamos pensar nesse salmo davídico, nesse salmo de Davi, onde ele fala para que a gente não fique inquieto, não se preocupe, não se turbe o nosso coração, para que a gente não se aborreça por conta dos perversos, para a gente não ter inveja dos homens maus que vão prosperando em seus caminhos, porque a Bíblia diz que isso daí é passageiro e logo eles vão secar como o capim, vão murchar como a relva que cai, que seca. Antes, o salmista instrui que a gente confie no Senhor e façamos o bem. Que a gente procure fazer o bem o máximo possível em todas as circunstâncias. Porque fazendo assim, nós vamos garantir tranquilidade de vida. E no lugar da nossa habitação,
segurança. O salmista diz para a gente se deleitar no Senhor, para que a gente tenha o próprio Deus como a nossa única fonte de alegria, para que a gente se regozije, se deleite em Deus, e aí Ele atenderá aos desejos do nosso coração. Ele fala para a gente entregar o nosso caminho ao Senhor, para a gente confiar nele, e Ele agirá ao nosso favor. Ele fará o que for necessário. Ele vai deixar claro como a luz do meio-dia, como a alvorada, que nós somos justos, que nós somos inocentes. Ele vai mostrar como o sol do meio-dia que nós estamos com a razão. Ele vai fazer brilhar a nossa luz. Ele fala para a gente descansar no Senhor e esperar pacientemente pela ação dele. Preste atenção nisso. E não ficar inquieto, incomodado, enciumado, invejoso do sucesso dos outros, nem daqueles que andam planejando o mal. Fala para a gente deixar de lado a raiva e não ficar furioso, e nem perder a cabeça, porque isso só traz prejuízo. Pois os homens maus vão ser eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a sua recompensa. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar, à luz dessa palavra do salmista, a confiar no Senhor e fazer o bem, a despeito das situações e das circunstâncias externas, para que você consiga viver tranquilamente, para que você herde promessas, para que você seja alimentado e alimentada pelo Senhor. Tenha no Senhor a sua fonte de alegria. Se deleita nele, para que ele possa conceder os desejos do seu coração. Tenha por fonte o Senhor Deus, verdadeiramente. E não somente para aquilo que lhe apraz, te interessa e quando lhe é conveniente, mas em todo o tempo. E, sobretudo, entrega os seus caminhos, todos eles, em todas as áreas, sem reserva, com intensidade, ao Senhor. E confia, não pegue de volta. Confia nele e ele cuidará de você e ele agirá por vós. Deus te abençoe. Salmo 36. A transgressão do ímpio diz no íntimo do meu coração: não há temor de Deus perante os seus olhos. Porque em seus olhos se lisonjeia, até que a sua iniquidade se descubra ser detestável. As palavras da sua boca são malícia e engano. Deixou de entender e de fazer o bem. Projeta a malícia na sua cama. Põe-se no caminho que não é bom. Não aborrece o mal. A tua misericórdia, Senhor, está nos céus, e a tua fidelidade chega até as mais excelsas nuvens. A tua justiça é como as grandes montanhas. Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conservas os homens e os animais. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, pelo que os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Porque em ti está o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Estende a tua benignidade sobre os que te conhecem e a tua justiça sobre os retos de coração. Não venha sobre mim o pé dos soberbos e não me mova a mão dos ímpios. Ali caem os que praticam a iniquidade, cairão e não se poderão levantar. Salmo 62. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós,
Sereis como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 10. Por que estás ao longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento e renuncia ao Senhor. Pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são que não há Deus. Os seus caminhos atormentam sempre. Os teus juízos estão longe da vista dele, em grande altura, e despreza aos seus inimigos. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de maldições, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias. Nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma ciladas no esconderijo, como leão no seu covil. Arma ciladas para roubar o pobre. Rouba o pobre, prendendo-o na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca isto verá. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão. Não te esqueças dos humildes. Por que blasfema o ímpio de Deus, dizendo em seu coração: tu não o esquadrinharás? Tu o viste, porque atentas para o trabalho e enfado, para o retribuir com as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebra o braço do ímpio e malvado. Busca a sua impiedade até que nenhuma encontres. O Senhor é Rei eterno. Da sua terra perecerão os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus corações. Os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem da terra não prossiga mais em usar de violência. Salmo 65. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião,
e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar, o que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos. Tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam.